quando você pede para o Espírito Santo, né, tomar conta de um culto, de uma conferência, ele vai. Então, se nem está sabendo, é porque é o jeito que ele quis. Aleluia! Tô brincando. E realmente hoje foi uma surpresa para todo mundo, porque essas duas meninas que vieram comigo, não tinha plano disso. Se eu fosse te falar o que eu estou passando esses últimos dias, gente, você não ia acreditar. Mas Deus dá força, Ele dá o melhor sempre. Mesmo na pior situação, Ele sempre dá uma força, Ele sempre dá uma coisa para a gente conseguir. Então, fiquem em paz. Ó, agora eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente, em vez de pregar, né? Porque quem já estava aqui de tarde está falando dentro da cabeça, nossa, não ela de novo, esse gringo aqui não sabe falar, nem lê a Bíblia direito, né? Pois é. Então, eu queria chamar, cadê sua mãe? Uhul! Vem cá, vem cá. Pastora poderosa. Linda, maravilhosa. Ó. Ó. Ela já veio pronto para a guerra, viu? Ó, isso aqui. Olha isso aqui, ó. Aí sim. Tem que aprender com você, né? E aí, uxa, olha isso aqui. Você já recebeu lá, né? Na aprovação. Pegou você, mas já tava no chão. Ah, nossa, me pegou mesmo. É guerra, porém, né? Um detalhe. Eu também queria chamar a Jenny. A Jen. Jennifer, né? Muito chique seu nome. E a Pri, vem cá, Pri. Pri, ela é de Indaiatuba, né? Eu roubei ela hoje à noite, o marido nem sabe onde ela está. Eu roubei mesmo. E mais uma que eu roubei, a Juliana. Ela também é de Indaiatuba, então só tem gente importada aqui, tá? Uma noite bem especial. E a gente vai sentar aqui em cima, cada um vai ter seu microfone, por quê? A gente vai fazer uma coisa que eu amo fazer, gente. Nossa, que eu amo fazer. Até o Vini ter me chamado para orar para a galera. Nossa, queimou uma coisa muito... que eu sou muito apaixonado por isso, gente. Que pessoas sempre vêm, assim, falando de missão, falando que quer ir para a missão. E eu, sendo missionária, esse título já é... né? Eu simplesmente entendo que você levar o reino de Deus é onde você estiver, né? E às vezes a gente coloca tanto esse nome de missionário em ser uma coisa de fora. No meu caso aconteceu assim, mas eu já era missionária lá na Irlanda. E eu continuo sendo lá. Toda vez que eu volto, eu vejo mais ainda como que a minha nação precisa. E sendo aqui no Brasil, consigo ser mais relevante ainda lá. Doideira isso, não sei como que isso acontece. Mas... E hoje eu queria que a gente bate um papo mesmo. Por quê? Igual que eu falei na sessão de tarde, quem constrói o reino de Deus são pessoas normais. Se isso existe, né? São pessoas igual eu e você, cara. Pessoas que passarem para coisas assim, berrengue, né? O que vocês falam, é berrengue mesmo? Berrengue. Passou por dificuldade, sabe o que é viver, sabe o que é, sabe, sofrer, sabe o que é passar por dificuldade. Porque vai chegar um momento que você vai ajudar o outro, né? Porque a gente não foi feito só para a gente ser feliz, confortável com o dinheiro. Desculpa, mas isso não foi seu propósito. Seu propósito é amar a Deus e amar os outros. Esse é o propósito. Ponto final. Acabou. Então, aqui eu tenho comigo, olha, só mulher, gente, poderosa.
Eu nem sou feminista, né? Mas eu sou. Né? Mas aconteceu, porque o Vini não queria. Eu chamei Vini também, mas ele não queria. Então, era bem assim, é bem assim. Ele queria a mãe, ó. Ó, isso aí. E a gente vai bater um papo. O que a gente vai falar? A gente vai falar de como que elas entendem o que é o reino de Deus na vida delas, né? E como que o reino se manifesta na vida delas, assim. Porque cada um aqui faz parte do reino. Mas o veículo em que você anda não é igual ao veículo do pessoa do seu lado. Vocês estão todos na mesma marca. Reino. Tipo os carros de Ford. São todos de Ford mesmo, né? Mas tem estilo diferente, tem cor diferente, né? Mas a mensagem que carrega é a mesma. A marca, o nome que carrega é a mesma. Então a gente tem que entender que a gente precisa achar quem nós somos no reino, que a gente carrega. A gente normal, não são pessoas assim pregando aqui no palco, mas a gente, no nosso dia a dia, o que o mundo mais precisa é isso, que a gente acorda e para de ser tão crente aqui dentro e menos lá fora. E pensar que vai chegar a hora que a gente vai fazer missão. Está perdendo tempo, porque já está acontecendo. Aí, já tem pessoas na sua vida. Então, tem uma coisa que um missionário falou para mim, viu? E ele também era da Irlanda, veio aqui para o Brasil, ficou aqui 10 anos. E ele falou uma coisa para mim que eu nunca esqueci. Nunca, e jamais vou. Ele falou que Jesus, ele começou a missão dele aonde? Na cidade dele. Que nem era cidade, era vilarejo, pequeno demais. Ele começou lá. E ele foi para onde? Judeia. E depois ele foi para onde? Samara. Isso aí, Samara. Foi para você. E depois ele foi para onde? Foi para a nação que os judeus nem gostaram, que chamava Decópolis, onde o cara que era demoniado, sabe? Tava. E aí ele deixou os discípulos o trabalho de ir para as nações. Então, às vezes, o exemplo de Jesus é isso. Começa onde você está, com o que você tem. E aí, a forma que Deus leva você, às vezes você nem vai igual Jesus. Ele nem foi fora. Não foi para a África. Jesus não foi para a África, doido. Ele foi através dos seus discípulos. Que loucura, né? Então, eu só queria abrir essa sessão. A gente vai fazer as perguntas, elas vão falar. Pode ser? Elas são corajosas, vamos bater palma. Para quem não sabia e está afim, então, obrigada. Valeu. Valeu mesmo. Então, vamos lá. Vou ficar aqui, para o pessoal ver vocês. Então, com quem que eu começo? Com quem? Com a igreja? Como assim? Você é pastora de verdade, né? Você sempre coloca a igreja assim em frente. Você é muito pastora. Mas vamos ouvir de você? Podemos? Cadê seu microfone? Ah. Então, pastora, você não é só pastora, né? O que você faz? Eu sou pastora. Não, mas isso não é só o que Tô você... brincando. Pode falar. Você quer saber do quê? Daqui da igreja ou de lá de fora? De lá de fora. De lá de fora? De lá de fora eu sou costureira. É empresária. Aí eles exageram.
Então, eu queria perguntar para você, pastora, como que você vê, assim, porque às vezes no nosso mundo cristão, né, a gente cria tanto, né, paredes entre aqui da igreja, o mundo que o pessoal fala sagrado e o mundo secular. Como que você entende isso? O que é sua perspectiva? Eu, particularmente, acho uma coisa muito louca. Porque eu venho aqui, aí a gente costuma brincar e dizer assim que a gente vem para um culto que não é muito normal, né, Silvia? Normal, né? Aí quando sai lá para fora e você se depara com várias pessoas que estão andando no natural. O curso natural do mundo. Aí você eu entro em confronto toda hora praticamente. Né? Eu sou muito calada muitas vezes lá fora por conta disso, porque o espiritual ele grita, mas a religiosidade lá fora, ela acusa, ela aponta, e as pessoas deixam de viver a vontade do Senhor, que é o reino aqui na terra, por conta do que está vendo e não do que está sentindo. Eita! Começou bem. Aí fala assim, o rapaz, como os meninos que ficam na lojinha, né, que ficam comprando drogas, essas coisas. Sim. Todos eles irão se converter. Aí meu esposo falou assim para mim, eu quero ver quando o dono da loja vir falar com você, eu vou falar, você aceita Jesus agora. Por quê? Não, eu tô de boa aqui, eu tô de boa. Eu ando dentro da nuvem de glória. Isso aí. As pessoas olham para mim e acham eu assim. Aí eu vou na fila do banco e eu pego e falo, começo a bater papo bem tranquila. Então, para você tem uma diferença Tem. entre ser pastor aqui e lá fora? Tem. Mas eu não conto para ninguém. Mas algumas pessoas eu falo, pode entrar aqui, ó, porque eu sou pastora aqui. Vai começar o culto. Na verdade, eu coloquei dentro de mim, quando o Senhor me chamou, de que o Senhor não me levantou para pregar religião, Ele me levantou para pregar poder. Amém. Né? E quando um homem e uma mulher entende isso, aí ele pega a Bíblia, ele lança e com certeza dá frutos. E o frutos é o quê? É libertação, restauração e uma vida em aliança com o Senhor. A gente brinca porque é bom, não é? Não é bom? Eu sou muito brincalhona? Não, né? Mas é muito sério. Por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou. Né? O que custou você? O que custou você construir o reino na sua vida? Nossa, que forte. Porque todo mundo gosta de pensar e falar, eu quero ser isso, quero ser assim, eu quero fazer missões. Mas ninguém pergunta o que é o preço disso. É matar o eu, né? É matar o eu. Porque você deixa muitas das suas vontades para lá, para fazer a vontade do Senhor. Eu nunca planejei ter uma igreja. Mas o inferno já sabia, porque ele tentou me matar. Né? Mas o Senhor me deu. E aí eu tenho que obedecer e fazer o que Ele está mandando. É assim, simples. A vontade do Senhor, trazer o reino para cá. Você é um cavalo de justiça. Eu já pensei bastante nisso. Já pensei bastante nessa palavra. Recebo. Eu não terminei com você ainda. Mas é porque eu quero virar o jogo, eu vou para a Pri. Ela estava achando que ela ia ser o último, né? É, te peguei, te peguei.
E aqui, Pri, eu quero que você se apresenta, porque eu sei que a mãe do Vini, né? Todo mundo conhece. Mas você se apresenta, fala um pouquinho sobre quem você é, por favor. Primeiramente, gente, isso daqui é um desafio que eu estou enfrentando, porque eu e ele, nós não temos afinidade nenhuma, mas eu preciso vencer isso. E estar aqui não estava planejado de jeito nenhum e foi uma loucura, mas amém. Quero agradecer vocês, porque na hora que eu entrei ali, eu já senti a presença de Deus nesse lugar. Vocês acolheram muito bem a gente. E é muito bom sentir isso quando a gente sai fora da nossa zona de conforto. Meu nome é Priscila, eu tenho 27 anos, sou de Indaiatuba, sou casada com um sul-coreano. Importada. Tem que apresentar ela pra Camila. Aí tem uma amiga que qualquer sul-coreana ela apaixona. Ah, então não vou apresentar, não. Mas aí tem os amigos, os conhecidos lá do Chaba, que se apresenta. Tá certíssimo. Se eu fosse você, eu também tinha essa mesma resposta. Demorou, gente, 5 anos esperando, então... E é Parou? isso, Parou? acho que eu vou esperar você perguntar, aí eu vou falando. Então, Pri, como que você vê que Deus tem construído o reino na sua vida? Em qual forma, em qual maneira que você interprete isso? Já começa pelo casamento, que eu vou resumir, bem resumido. Há 5 anos, 5 anos atrás, 2013, eu recebi uma palavra profética do Jake Hamilton, do Jesus Culture, e ele profetizou várias coisas sobre a minha vida, e uma delas foi que ele falou assim: não case errado. Ele olhou bem nos meus olhos, ele me abraçou e falava: por favor, não case errado, porque a única coisa que pode tirar o brilho do seu olhar é um casamento que não seja da vontade de Deus. Aí, após isso, ele declarou sobre a minha vida uma riqueza para 10 gerações. E, na época, a gente pensou muito na riqueza material mesmo, no dinheiro. Aí, com o passar do tempo, e agora também, faz mais sentido, porque depois de 2 anos, eu conheci o meu marido e... Sim, obrigada. E os nossos sonhos se casaram também, porque eu sempre pensei na área da educação, só que eu não tinha assim um caminho, um sentido. E ele, por ter essa cultura que é muito extrema da nossa, trouxe isso para minha vida, e tem o sonho dele também de trabalhar com educação. Nossa, não, estou tentando resumir na minha cabeça. Não, vai. E esse sonho hoje a gente tem vontade de construir uma escola, porque a gente vê o Brasil, ele tá uma bagunça. E se for para consertar agora, é muito difícil. Então a gente acredita que investindo na educação das crianças, a gente vai conseguir construir essa riqueza de 10, 20 gerações. A gente tem consciência que a gente não vai ver, mas a gente está com foco nisso, e Deus é tão bom que hoje eu estudo pedagogia e chegou até mim um emprego para trabalhar em uma creche da minha cidade, que é conveniada com a prefeitura, e esse emprego na área da coordenação. No meu esforço, eu não sou preparada para isso ainda, nem um pouco, mas ele me honrou, me colocou ali,
E eu estou tendo essa oportunidade de ver de perto, de aprender a parte burocrática, a parte de como lidar com as crianças, essa parte do terceiro setor, da área social. Isso, no dia a dia, a gente vai compartilhando. Ele também faz uns trabalhos parecidos, e um vai ensinando o outro, e Deus tem se mostrado presente na nossa vida. O sonho real hoje é construir um bairro inteiro. E a gente começa com essa escola para a criança. E a gente está vendo os caminhos se abrirem aonde a gente nem imaginava. Ele, imagina, sonha mais do que eu. Às vezes eu olho assim e fico pensando, não sei se realmente é possível, mas aí Deus, a todo momento, vem provando, vem honrando que é sim. Em relação ao seu casamento, será que ele está assistindo? Não, eu tô brincando. Em relação ao seu casamento, o que custou você escolher uma pessoa igual a ele? Vai chorar. Ai. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar da cultura coreana, mas realmente ela é bem assim, ao contrário da nossa. Então, custou abrir mão mesmo, assim, do que eu vivi, né? Do que eu cresci. Eu sei o que é certo, o que é errado, mas muitas coisas que são normais para nós, para eles não são. Então, hoje eu vivo aprendendo um idioma que é totalmente fora da nossa realidade, mas eu me abri para isso e estou buscando conhecimento. Os costumes, alimentação, nem tanto, mas acho que isso, se colocar mesmo debaixo da vontade de Deus para aprender de novo uma nova cultura, uma nova E vida. quais são os frutos que você tem acolhido de realmente abrir mão do que é sua própria cultura, né, para aprender sobre uma cultura nova? Tipo, na sua vida, o que você está vendo que está gerando fruto em você? A primeira coisa é a confiança, porque eu sempre achei que eu era pequena demais para essas coisas, assim. Eu sempre pensava em fazer uma coisa e falava, não, isso não é para mim, isso não dá certo, essa pessoa faz melhor. E Deus tem honrado mesmo bastante, tanto no nosso casamento, que foi uma loucura. A gente casou aqui, dia 8 de julho, no período da manhã. De noite, a gente já embarcou para a Coreia para casar lá. Então, ficou essa loucura de 2 casamentos, uma viagem para o outro lado do mundo, para conhecer a família, que até então eu só conhecia a minha sogra, para conhecer os costumes, as coisas diferentes. E, graças a Deus, lá também, eles me honraram demais. Eu acho que isso foi tudo o fruto mesmo dessa entrega que eu tive aqui. E no casamento também, porque é muito difícil hoje no mundo que a gente vive acreditar que realmente tem esperança, tem homens de Deus. E hoje eu colho esse fruto mesmo. Valeu a pena a espera e confiar em Deus. Estão ouvindo, meninas e meninos solteiros? Ó, vale a pena esperar, viu? E uma coisa que eu preciso falar isso, desculpa, Pri, mas eu preciso falar isso. Se você está vendo uma menina cheia do Espírito Santo, vivendo poderosamente isso, e você está olhando para ela porque ela vai ser atraente, vai? E ele também, se for homem também. Mas se você não está a fim de assumir essa pessoa, nem olha mais, pelo amor de Deus. Nem chega perto. Não chega perto. Se você não está bem dentro de você,
pronto para assumir a responsabilidade de uma pessoa, de cuidar, de amar de uma pessoa. Então, sai fora. Por favor, estou te pedindo isso como uma mulher que já foi enrolado pelo tanto cara crente. Então, eu estou falando isso para todas as mulheres aqui. Todo mundo está assim, está assim, está assim. Então. Mas a mesma coisa para mulheres com homens também. Só uma coisa que eu precisava falar. Desculpa, nada a ver. Faz sentido. Eita, para quem que eu vou? Não vou. Juliana. Se apresenta, Juliana, por favor. Tá funcionando. Boa noite, gente. Meu nome é Juliana, também sou de Indaiatuba. E, assim como a Pri falou, eu estar aqui hoje já é um milagre, né? Porque foi tudo dos planos de Deus, o Espírito Santo faz umas coisas doidas. Ontem à noite eu falei para o meu marido que eu não tenho 18 anos, para quem deve estar pensando nisso agora, eu sou mais velha. Eu falei para o meu marido, eu preciso sair de Indaiatuba. Amanhã eu preciso ir para outra cidade. Ele falou, mas você quer ir para onde? Eu falei, não sei, amanhã eu preciso ir para outra cidade. Aí o Ricardo, o marido da Cátia, ligou para ele hoje, falou assim, Ju, você quer fazer alguma coisa com a Cátia hoje? Tudo. Eu falei, pode ser. Então então você vai para Franco da Rocha, Franco da Rocha aqui, né? Esteja aqui em 10 minutos. E aí eu estou aqui agora. Então, Deus já começou ontem, que eu tinha que estar aqui hoje mesmo. E eu me converti com 18 anos, agora eu estou com 24, e vim de uma esfera totalmente diferente, nada a ver com o cristianismo, nada da minha família tinha a ver com isso. E, quando eu me converti, eu sempre fiz artes cênicas e sempre falei que ia trabalhar com teatro e todas essas coisas. Tinha um namorado que era ateu e era tudo o oposto da minha vida. E eu me permiti para o Espírito Santo mesmo, assim, Senhor, o que você quer para mim, né? E Deus transformou toda a minha vida, me tirou da onde eu estava, eu fazia faculdade de cinema, e Ele me colocou na faculdade de moda, hoje eu trabalho com moda, entrei assim, numa área que eu não conhecia nada, e estou com meu marido hoje, que é o Israel, que é crente desde que nasceu. Israel é poderoso. E acho que é isso. E para você, quando eu falo a palavra reino, né, tipo, como que você interpreta? Obrigada. Como você interpreta isso na sua vida? Tipo você fazendo parte desse reino. Como que isso toma forma na sua vida, sabe? Então, como eu falei, assim, eu não vim de uma esfera cristã. Então, eu já sabia de todo esse preconceito que existe do outro lado. E, quando eu me converti, eu tinha esse constrangimento, porque, para mim, igreja era uma palavra, sabe, não achava legal. E aí eu me converti, descobri que era legal, que Deus era maravilhoso, que eu encontrei uma família na igreja. Então, a princípio, eu tinha muita vergonha, né, aquela coisa, nossa, vão pensar que eu sou careta, vão pensar tudo isso. E eu acho que eu tinha 5 meses de conversão, assim, foi uma loucura. Deus me mandou para Recife, para o Ministério Shores of Grace, que eles lidam com garotas de programa e moradores de rua. E eu não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Eu tinha acabado de começar a ler a Bíblia, eu nunca tinha pegado a Bíblia na mão da conversão, e eu estava lendo e aprendendo. E eu pensei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei nem como que eu fui parar lá. E eu conheci os moradores de rua, que eles têm uma igreja nas ruas lá. Eu comecei a ver o quanto é poderoso a presença de Deus, o quanto é lindo, não é vergonhoso, não é algo constrangedor, é lindo. E acho que aquilo foi quebrantando em mim. Em vez da vergonha, eu tinha orgulho de falar sobre Deus, eu tinha orgulho de falar sobre o poder dele, porque eu via pessoas em situações tão tristes, num estado que é muito pobre, muito diferente da realidade que eu cresci. E aquilo me transformou de um jeito que eu percebi que eu não era nada, e que o meu orgulho não era nada, e que não valia de nada. E o que importa não é nem a nossa vida terrena, o que importa é depois, a eternidade com Deus, com Cristo. Então, eu percebi que
não tem coisa mais prazerosa do que falar de Deus. Só que eu entendo o preconceito que existe. As pessoas se fecham quando falam, sou crente. Já fecha aquela barreira que não deixa você falar. Então, eu entendi que eu tinha que... que tem uma frase que eu vi que fala que uma pessoa lerá a Bíblia, 99 pessoas lerá o cristão. Então, a gente é a Bíblia de muitas pessoas que estão por aí nas ruas. E eu percebi que eu precisava agir como a Bíblia manda, como está aqui o meu manual de vida, mas sem já impor essa coisa crente para as pessoas se abrirem a isso. Eu comecei a fazer isso no meu trabalho, na faculdade. Não ficava só falando Deus, Deus, Deus. Eu tenho um pouco essa mania de falar misericórdia, essas gírias um pouco crentes, mas eu tentava amenizar. E eu fazia com as minhas atitudes. Então, ainda mais na área da moda, tem muito homossexual, muitas meninas com problemas de autoestima, muitas coisas tão complicadas. E até numa loja que eu trabalhava, tinha uma menina que ela não tinha nenhum respeito pelo namorado. E eu já namorava o Israel, que hoje é meu marido. E era natural de mim. Eu não falava de outros homens, eu não ficava olhando para outros homens. Ela via o bombeiro passando, nossa, olha o bombeiro. E eu simplesmente era natural, eu não olhava. E um dia ela chegou para mim e falou assim, nossa, eu observo o quanto de respeito você tem pelo seu namorado. E eu percebi, olhando você, que eu não tenho nenhum pelo meu. E eu fiquei tão constrangida que eu quero ser com ele o que você é para o Israel. E eu pensei, caraca, eu não sabia nem que eu estava sendo observada, que responsabilidade que eu tenho nas minhas costas, né? E aí um dia ela também falou, lá era um trabalho muito, muito estressante, todo mundo brigava um com o outro e se xingava. E um dia ela chegou para mim e falou que tinha reparado que eu nunca falava palavrão, e também era uma coisa que era natural, eu não sabia que eu estava sendo observada por isso. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, como a Bíblia viva que nós somos, de levar a palavra de Deus através das nossas atitudes. E isso, naturalmente, vai transformar os ambientes que a gente entrar. Então, para mim, isso é o cristianismo. A gente não tem que ter vergonha, mas a gente também tem que respeitar, porque eu vejo que Jesus, quando ele ia falar com um pescador, ele usava a linguagem de pescador, ele ia falar com a mulher samaritana, ele usava a linguagem dela, com os intelectuais, judeus, ele usava uma linguagem mais intelectualizada. Ele sabia falar a linguagem das pessoas. A gente não tem que impor quem a gente é. A gente tem que respeitar, mas não tem que ter vergonha de Cristo também. Amém. E Jesus, meu Deus, né? Eu só ando com o pessoal assim, viu? Só ando com o pessoal assim. Cheio do Espírito Santo. Amém. Tô brincando. Não, mas igual o que a Ju falou, uma coisa impressionante sobre Jesus é que ele sabia sentar na mesa do pobre e à mesa do rico. Porque às vezes a gente cria uma coisa em nós contra uma pessoa porque acha que sabe. Mas eu vou te falar, rico e pobre, os dois têm o mesmo problema de alma. Às vezes o rico tem muito mais problema do que o pobre. Pode ter certeza disso. Só que ele é tão idiota que ele não acha, ele acha porque tem dinheiro que não tem. Por isso que é mais difícil alcançar, né? Então, a gente, como cristão, a gente também tem que entender isso. Que a gente tem que nos colocar numa posição que a gente pode sentar na mesa de qualquer, seja pobre, seja rico, seja casado, seja adúltero. Adúltero? Isso. A gente é chamado a sentar na mesa de pessoa, isso é uma coisa sagrada. Jesus sempre fez o trabalho dele numa mesa de comunhão com pessoas. Então, quero deixar isso com você. E a Jennifer, você não me escapou, viu? Embora já. Eu tenho mais uma pergunta para você, Ju. Mas eu vou para você. Tá. Ela me botou aqui, eu falei, Senhor, o que eu vou falar? Maravilhosa. Você é maravilhosa. Fique em paz. Isso aí. Vocês estão curtindo, gente? Estão aprendendo uma coisa?
Porque assim a gente aprende, todo mundo junto, cada um tem uma voz, uma coisa para compartilhar, né? A gente ia ter um tempo de mesa assim, né? Jesus tinha dado essa direção pra gente, só que aí tinha que ser uma baita mesa e um Eita. baita tempo. Então, Eita. glória a Deus. Amém, amém. E aí? Vocês que decidiram colocar esse nome, o legado do teu reino. Por quê? Na época que nós a gente estava pensando no nome, tinha mais alguns outros líderes com a gente. Estão aí também. E foi um tempo que o Vini pediu para a gente orar, pensar no que a gente devia de trazer para as pessoas e do que a gente teria que ser ministrado também. E aí todos nós tivemos mais ou menos, vai me lembrando, tá? Faz tempo isso. É que o projeto começa bem antes, né? Todos tinham pensado em relação a avivamento, em relação a futuro, porque eu e o Vi, a gente casou em abril, então a gente estava muito com esse foco, né, de futuro, de família, daquilo que Jesus queria que a gente fizesse além daquilo que nós fazemos aqui. Então, aí foi cada um dando um nome. Eu nem lembro os nomes que eram, mas eram vários, né? Era algo de chamado, aí depois era só o legado, e depois a vontade do teu reino, e foi indo, indo, indo. E a gente pensou, cara, nós temos um legado como liderança. Nós temos um legado fora da liderança também. A gente tem um legado individual. E aí nós falamos, tá, achamos então. Aí a gente leu, acho que foi mais ou menos umas 5 tentativas de tema. E aí na hora, assim, Jesus falou, cara, o legado do teu reino. Por que não? Porque nós precisamos dar continuidade nessa geração. A gente precisa dar continuidade naquilo que Jesus quer. E aí a gente ficou, tá, mas o que é o legado do teu reino? O que é o legado, né? A gente ficava, tipo, a gente ouve muito o legado. Aí a gente ficou assim, é o que a gente faz. A gente vem aqui, a gente analisando, né? A gente vem aqui, a gente ora, a gente busca. A liderança construiu o start, teve a visão. Então, é isso aqui o legado. Mas depois a gente, não tem nada a ver. É só um departamento. E a gente veio entender que o legado é o que nós vamos deixar para outras pessoas, não para os nossos filhos. Porque para os nossos filhos é herança. E para outras pessoas é o legado. É o que você deixa na história. É mais ou menos aquilo que a Ju ministrou ontem, você citou. Várias pessoas... Ela falou que foi Pedro, né? Se não me engano, sobre a igreja. Pedro, ele pagou o preço. Pedro fundou a igreja e é por isso que nós estamos aqui hoje. Então, ele deu o legado sobre a igreja. Então, nós falamos assim, não foi só para a herança dele, não foi só para a geração dele. Então, nós precisávamos deixar algo para os nossos voluntários, algo para as pessoas dessa igreja, que marcassem elas, mas não com a nossa história, não com quem nós somos. E sim, quando elas saírem daqui, elas falarem, cara, eu tenho um legado de Deus, eu tenho um legado do reino para levar para fora. Então, foi mais ou menos essa visão. Foi isso, né? Pesado. Fez. Obrigada. Eu não sei se vocês conhecem, tinha um missionário chamado William Carey, e ele foi para a Índia. Foi um dos primeiros que foi para a Índia. Falando em legado, esse cara foi lá e não viu, ele gastou a vida inteira dele lá, família veio junto com ele, e a esposa morreu, e os filhos morreram de doenças e tal. Era só ele no final, e ele não viu nenhuma pessoa se converter. Nenhuma pessoa. Mas ele obedeceu, ficou lá, sabia que era para ele ficar lá. Sabe o que esse cara fez? Ele deu para o povo a linguagem deles. Eles, assim, tinham a linguagem deles, mas nunca tinha nada escrito, nem tinha letra. Assim, para ninguém conseguir ler nada, porque não existia nem letra para a pessoa ler.
se educar. E esse homem, ele decidiu que ele ia dedicar a vida dele de primeiro criar uma linguagem e depois escrever traduzir uma Bíblia para eles. Esse cara, ele é conhecido, na Índia toda, porque ele deu uma linguagem para um povo. E sabe, depois que ele morreu e veio outro missionário, o leito foi assim. Milhares, milhões. Porque o que ele entendeu? Que não é sobre ele. Quem recebe a glória, o legado do reino, não é sobre eu e você. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus te chama para fazer uma coisa e não tiver evidência aqui nesse momento, igual que Abraão recebeu a promessa dele, que ele ia ter filhos e parentes igual a estrela do céu. Ele nunca viu isso na vida dele, mas eu e você, a gente que veio depois, a gente olha e, nossa, é verdade, até a gente faz parte disso. Que doideira. Então, é isso que é exatamente que a Jennifer estava falando. Isso é legado. E a gente, como essa geração, a gente tem que parar em pensar só em nós. E parar de fazer coisas porque a gente não está vendo o fruto agora. Mas de semear, semear, semear. Mesmo assim. Porque legado é muito maior do que eu e você. Na nossa vida. Desculpa, eu queria muito falar isso, né? E a Ju, vou voltar para você rapidinho. Quais são as dificuldades que você encontra, assim, de opinião e tal na igreja, sabe? De pessoas que acham que talvez o reino é uma coisa, né? E, às vezes, não entendo o irmão que está fazendo uma coisa, sei lá, que parece que não tem a ver, né? Essa ideia de, igual que eu estava falando, de sagrado e de secular. O que é a sua visão, assim, como que você pensa? Na verdade, eu acho que tudo o que eu não consigo ver muita diferença entre o sagrado e o secular. Eu entendo que tem músicas que dizem coisas que não têm a ver com o reino de Cristo. Mas, assim, essa separação é uma coisa muito errada que as pessoas colocam. Paulo diz que tudo eu posso, né, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que ter, sim, a consciência, a ciência do que é saudável para o nosso corpo físico, do que é saudável para o nosso espiritual. Mas a gente não pode deixar isso chegar num ponto em que nos afasta das pessoas. Eu sei o lugar onde não me faz bem ir e, infelizmente, sim, eu tive que tirar algumas amizades da minha vida, mas a gente não pode deixar isso ser uma barreira entre nós e as outras pessoas, senão a gente nunca vai alcançar aqueles que estão clamando. E sobre essa questão que você falou da igreja, como as pessoas veem, né, o que é diferente, como reage, eu era muito mais diferentona até do que eu sou agora. Tinha o cabelo colorido e era toda meio doida. E não como carne de jeito nenhum. E as pessoas me julgavam muito por essas coisas dentro da igreja. Ah, mas Deus falou que a gente pode comer carne. Não, mas por que você faz isso? Por que você pinta seu cabelo? Por que você não age assim? E aquilo me machucava tanto que eu comecei a orar para Deus para eu ser igual a todo mundo. Que eu queria ser igual ao normal, eu que era agradável aos olhos de todo mundo. E eu fiquei todos os dias orando por isso, que eu queria ser igual para não ser mais julgada, para não ter mais esse peso em cima de mim, da diferença. E aí um dia eu estava na igreja e teve um momento também de palavra profética. E a gente tinha que fazer dupla e tinha que pegar alguma coisa da igreja e usar para fazer a profecia na vida da pessoa. E então eu fui com uma moça que eu nem conhecia, que ela era toda quietinha e tímida. E ela falou que ela via as luzes do palco, que eram coloridas e tudo, e que ela me via nisso. E que era
diferente, chamava atenção. Quando as pessoas entravam na igreja, aquela luz chamava mais atenção que as outras luzes. Mas que, ao mesmo tempo, as pessoas poderiam falar: nossa, mas por que agora está colocando a luz roxa com a luz azul? Por que não colocar a amarela? E as pessoas poderiam questionar, mas que eu tinha que entender que quem estava na mesa de luz na minha vida era Deus, e que Ele sabia o que Ele estava fazendo e por que Ele estava fazendo. E ela não me conhecia, e foi bem no momento que eu estava orando para ser mudada e ser igual, e ser comum. Então, eu acho que a palavra que importa sobre a nossa vida é de Deus. E a gente tem que estar em conexão com Ele, saber realmente o que Ele pensa. Tudo que a gente fazer tem que estar em cima da Bíblia. Se está na Bíblia, amém. Deus está falando, a gente tem paz no coração? Amém. Porque a Bíblia fala que Deus escolhe os loucos para confundir os sábios. Isso não é só fora da igreja, isso é dentro da igreja também. Então, eu acho que a gente tem que ter muita paz em Deus, ser muito forte, porque crítica é difícil, ainda mais quando vem do povo de Deus. Isso é uma coisa que a gente até acha que, então ele está certo, ele é cristão, ele é crente, eu que estou errada. Mas se a gente está espaldado na palavra, e se a gente está firme, convicto no que Deus está na gente, as palavras não têm que ser um peso. Então, eu acho que é isso, a gente tem que estar em comunhão com Deus, não ter medo das pessoas. Davi foi perseguido, tantas pessoas foram criticadas, Jesus foi perseguido pelo próprio povo. Então, a gente ter confiança e paz em Deus mesmo. Você sabe que esse negócio de sagrada e secular veio dos judeus, né? Foi eles que criaram essa separação entre eles e o mundo. E Jesus, ele quebrou todas essas barreiras. Esses negócios que eles criaram e falavam: não pode isso, não pode sentar com essa pessoa, não pode falar com aquilo, não pode comer aquilo, isso, né? E é muito doido, porque a gente, como crente, a gente faz uma coisa para o mundo, né? Porque a gente já fala que uma pessoa, essa pessoa é do mal. Mas quem é você para falar isso? Essa pessoa pode ter um espírito que está controlando ela e até ela está dando ouvido, mas ela foi criada na imagem de Deus, então não se chama ninguém de isso. A gente tem que realmente acordar, porque a gente, como crente, a gente tem machucado e afastado muita gente do mundo, porque a gente fala: você não é de Deus, vai ser assim. A gente que é para ser a boca de Deus. E o próprio Jesus que veio, o que ele falou para o pessoal? Pessoal que os judeus apontavam o dedo e falou: esse pessoal não é de Deus, não, esses romanos aí. Mas quem colocou ali na cruz foi os sagrados, não foi? E vai chegar um momento que Jesus falou que vai ter um lado da igreja que ele vai falar: eu não conheço vocês. Porque o coração de Deus é muito simples. É resgatar filhos. Não é sobre condenar, ele não veio para condenar. Porque se fosse assim, todos nós somos condenados. Ninguém aqui é justo o suficiente para apontar o dedo na cara de ninguém. Porque aí você está se achando que você é Deus. É isso, não é adoração. Isso é o quê? Bruxaria. Então, o que ela está falando é muito real. Eu acredito, estou vendo nossa geração, a gente acordando para isso. Está vendo que a gente é poderoso? Por quê? Porque o poder que o diabo tem é o poder que a gente dá para ele. Pensa comigo. Se ele fosse tão poderoso assim, por que ele tem que te tentar? Ele poderia te forçar a fazer o negócio. Mandar você fazer o negócio.
Mas ele não é tão poderoso assim. Ele não tem esse poder sobre você, cara. Isso é uma mentira dele. E ele até coloca essas coisas na sua cabeça. Que essa pessoa é demoniada, então você vai lá, e aí isso vai para você. Então... Deus não é maior? Sim, você tem que ter discernimento. Eu não estou falando para você ir sendo idiota, não. Mas quem cobra você, se você está andando com Jesus na sua vida, o Espírito Santo está dentro de você, você está cheio dele, por que você vai temer? A gente coloca, igual que os judeus colocavam tanta coisa que precisava fazer. E Jesus fez um negócio tão simples. E ainda a gente coloca nomes sobre negócios e fala que tem que pular tantas vezes para ser uma pessoa boa o suficiente para orar para uma pessoa. Mas o evangelho é tão simples que até uma criança tem mais fé do que eu e você. Porque a gente complica. O que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Simples, puro. Vamos não adicionar. Vamos não tratar pessoas só porque não vai na igreja como que não fossem filhos de Deus. Eles não sabem ainda. E a gente, igual que tem falado aqui, a gente é o que está sendo observado. A gente é a Bíblia para pessoas. Então, com nossas palavras e nossos dedos, às vezes a gente tem que cortar o dedo. Eu estou falando para mim mesmo. Porque quem fala que tem uns 3 apontados para você na hora que se faz, é isso, né? Então, a gente tem que escolher bem, porque somos a representação, e isso é sério, cara. Isso não é jogo, isso aqui. Estamos falando sobre vida e eternidade aqui. Eternidade. Então, o que você fala para uma pessoa, a pessoa pode carregar isso na mente para a vida eterna, achando, não, eu sou do mal, porque pessoa lá da igreja falou. Eu estou lidando com pessoas que falam isso para mim, cara. Pessoas da igreja que falou isso, plantou uma palavra assim, quando poderia ter plantado outro. Então, isso que a gente que está querendo quebrar essas barreiras, que sim, existe mal e bem, mas pessoas são criadas na semelhança de Deus. Então, eles têm uma escolha, mas você e eu podemos ajudar nisso, cara. Não afastar. Então, por favor, me ouve. Eu entendo a diferença entre o mal e o bem. Mas não condena ninguém, porque nem Jesus fez isso. Por favor. Por favor. Eu vou voltar para quem? Quem que eu vou voltar? A Jennifer. Eu tinha uma pergunta para você, agora que eu lembrei. Quanto tempo durou para você entender onde que você encaixa no reino de Deus? Ou você ainda está naquele processo? Não. Seja honesto, seja. Não, a gente estava comentando isso agora, há um tempinho atrás. Para quem não sabe, eu fiquei 19 anos em uma igreja. Não vou falar, deixa quieto. E foi bênção o tempo que eu fiquei. Eu cresci muito de apanhar e tá aqui. Então, Jesus bate bastante, porque Ele sabe que vou resistir. Mas eu fiquei lá 19 anos, onde na minha vida só foi o departamento de dança. E aí eu fiquei, caraca, será que a minha vida só se resume nisso? Será que eu só estou lá para estar me matando no sábado o dia inteiro numa companhia de dança e eu não entender nem o que eu estou dançando? E é que tem a ver, tá? Então, é por isso que eu vou citar isso. Mas, nessa troca,
Eu tinha um outro relacionamento. Algumas pessoas já sabem que eu contei um testemunho. E eu vi que eu insisti, tudo que elas falaram tem a ver. Eu insisti muito na onde Jesus falava que não. E Jesus é nosso Pai, e na hora que você insiste muito, Ele fala assim, vai lá então, põe o dedo na tomada para você tomar choque e aprender. Aí Ele falou, então, você quer? Então tá bom, vai lá, aprende. Já que eu estou falando não e você quer? E eu passei por um processo de traição, por um processo muito ruim, foram quase 5 anos. E Jesus, Ele precisava tirar algo de mim para eu poder voltar para Ele. Porque nada pode ser maior do que Jesus na sua vida. Nem o seu casamento, nem o seu trabalho, nem ninguém. E Jesus, Ele foi lá e falou assim, então, eu já dei corda, vamos puxar para você tomar, para você aprender. E foram 4 anos e meio Jesus dando corda, Ele fez só assim, ó. E foi um momento que eu me revoltei muito. Eu fui traída, como assim? Que não sei o quê. Deixa eu conhecer o mundo aí porque é melhor. Eu estava na igreja, prostrando. Aí eu me perdi um pouco no final assim, do relacionamento. Mas ainda assim meu coração é voltado para Jesus, independente dos erros. E aí Jesus foi lá e puxou a corda bem puxado, doeu. Foi um tempo que eu fiquei alguns meses, né, mãe? Não chegou a ser anos. Eu fiquei uns meses, revoltada com Jesus, com a vida e com todo mundo. E aí eu achava que eu tinha o direito de mudar a minha trajetória. Eu tinha o direito de mudar aquilo que eu fui chamada. Mas a gente não tem o direito de mudar o nosso futuro, porque o futuro não é nosso. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, é Ele que faz. Então não adianta você mudar. Ele vai puxar a corda de novo até você entender. E aí, eu acabei conhecendo pessoas, amizades onde me levava para onde não era a minha realidade. Eu sempre fui criada, né, no ambiente cristão, conhecendo Jesus, indo para a igreja, mas ainda assim me faltava Jesus. É engraçado isso, né? Porque, na verdade, lá eu só tinha letra. Lá eu só tinha coisas administrativas, e é bênção. Mas a essência, eu não tinha. Podia ser que outras pessoas tivessem isso. Mas não era para mim. Então eu percebi que eu estava fora da casinha. Foram 19 anos onde eu percebi que eu não era crente. Eu só ouvia falar de Jesus, eu falava o que acontecia com os meus pais, o que acontecia comigo só em um departamento. Mas quem é Jesus? De você tocar, de você sentir, falar, cara, quero entender isso que esse povo vai estar falando. Eu não sabia. E aí, é engraçado porque toda a minha trajetória disso, que você me perguntou, me traz relacionamentos, me traz o casamento e também me traz a fôlego. Porque eu comecei a ir para uma outra igreja, rebelde na vida. Comecei a ir para outra igreja. E aí lá eu fui bastante machucada. Eu fui muito amada também, mas no final a balança do sofrimento pesou mais. Eu fui muito machucada lá, onde eu pensava que as pessoas que mais me amavam iam me abraçar e não era. O golpe do baú, para quem não sabe, um dia vai saber. Deixa aí, deixa o manto cair sobre você. O golpe, deixa eu te dar um departamento para você ficar, me machucou. Então, nesse meio tempo, eu já estava conversando com o Vinícius, mas de verdade, era uma conversa dele ir tocar nessa igreja. Porque essas pessoas conheciam ele, e eu falei, já que conhece, né, tem a visão teoricamente, então vamos agregar. E lá eu também estava à frente da liderança dos jovens, e eu falei, vamos agregar. E aí a gente começou a conversar, e o Vinícius pegou, logo no primeiro momento que eu mandei mensagem para ele, ele falou assim, posso orar por você? Pelo WhatsApp. Aí eu, pode, ora aí.
E tudo aquilo que eu tinha de sofrimento, que eu não me achava digna, que eu não me achava mulher, que eu não me achava filho de Deus, porque um relacionamento, ele mexe com tudo. A sua vida espiritual anda com o seu físico, com as suas emoções, com a sua casa, anda com tudo. E aí, na hora que ele orou por mim, a palavra princesa era algo que eu nunca tinha escutado. Além das TV, né, que fica contando lá que você é princesa. Mas a palavra princesa nunca chegou aos meus ouvidos para mim. Eu sou princesa. Do meu jeito, mas eu sou. E foi isso que ele me falou. E eu recebi o amor de Jesus por ele. E até então a gente não tinha nada mesmo. A gente ficou um bom tempo conversando. E, na verdade, eu mais desabafava com ele do que outra coisa. Aí a gente ficou muito próximo. E aí chegou o momento que ele me convidou para vir no culto. Na verdade, ele me convidou para ir no Mackenzie, numa vigília lá. O Max está de testemunha, a Jéssica, a Fran não está aqui, mas algumas pessoas estão aqui. E a partir do momento que eu entrei no Mackenzie, que a galera começou a tocar, eu falei, cara, o que eu estou sentindo? Pera. Eu comecei a tremer, eu comecei a sentir algo muito estranho. Era estranho, gente. Quando você não sabe o que é estranho, você fala, o que é isso? E aí eu fiquei... Cara, aí eu catei a Jéssica dentro do banheiro e fui orar por ela, lembra disso? Mó loucura, a menina saindo da privada, eu lá, vem cá. Senti um negócio aqui, eu nem sabia o que era profético. Nem sabia o que era palavra de conhecimento. Loucura total, a menina saiu do banheiro, eu, vem cá, que tem um negócio para te falar. E aí eu orei pela menina, ela sentiu, falou que te fazia sentido. E até então a gente começou a conversar e aí o Vini fez o convite de eu vir para o Culto Start. Eu me sinto fruto da Fôlego, tá, gente? Eu me sinto fruto do Start. Fruto de alguns líderes que saíram e de alguns que estão. Eu vim para o Culto Start dia 15 de abril do ano passado. E nesse Culto Start estava a banda Hope, todo mundo lembra? Teve Túnel de Fogo, que foi o Chaba do Chabas. Mas eu não rodei, porque, sei lá. Mas amém. Mas pelo menos não tinha demônio. E aí eu passei pelo Túnel de Fogo e eu senti algo muito incrível, mas ainda eu não sabia o que era. Eu falei, Jesus, o que é isso? E eu tenho que contar, tenho que citar Caio e Jean, porque foram as pessoas que eu vi. Né, que eu foquei, assim, que Jesus me mostrou. Mas eu vi os líderes aqui na frente, e eu vi específico a Camila e o Jean, e era algo incrível porque eu não sabia que eles eram casados, e eu vi os dois, então para mim era uma referência daquilo que eu estava machucada. Era um casal que levava Jesus, e eu não sabia o que Jesus estava me preparando. E aí eu vi eles orando por pessoas, eu vi eles aqui na frente falando em línguas de uma forma que eu nunca falei, sem ser robótica, de uma forma que as pessoas caíam no chão e pulava e era impactava e tremia e chorava, e eu falei, eu preciso disso. Eu preciso disso que eles estão vivendo, eu preciso ser o que eles são, não porque eu quero a identidade, sabe? Vocês estão me entendendo? Não porque eu quero ser, por exemplo, igual a pastora Elza, porque ela é pastora. Não, porque eu consegui reconhecer que Jesus estava neles. E eu falei, cara, eu preciso disso. E aí o Vini veio me perguntar, o que você achou do Culto Start? E eu falei, uau, eu nunca vivi isso. Ele fala que foi a brechinha para me conquistar, para ver se eu não tinha demônio. Palhaço. E aí, foram estratégias, né? E aí, assim, eu ainda estava na preparação de sair de uma igreja, vim para cá, e aí começou a misturar sentimento, e eu falei, eu não posso, eu não quero. Eu falei assim para ele, eu falei, né, para você, enquanto a gente conversava, eu falei assim, eu não quero gostar de ninguém agora. Eu não quero gostar de uma pessoa onde eu vou me machucar de novo. Eu estava muito machucada, né? Mas eu estava me segurando porque eu precisava saber quem eu era em Jesus. Porque aí sim Jesus daria o bônus. E aí eu falei, eu precisava saber quem eu era, eu precisava me curar. Era um momento meu, sabe? Eu estava egoísta só para mim, então nem aí, dane-se. E aí aí a pastora Elza ministrou a primeira vez que eu vim aqui num culto. Ela ministrou sobre Pedro.
Jesus chamava ele para... Ela ministrou sobre Pedro, que Jesus chamou Pedro e ele teve medo. Mas mesmo assim ele saiu e quando ele ia afundar, Jesus foi lá e segurou e falou assim, vem cá comigo. Aí eu falei, não, não é para mim isso aí. Aí ela falou assim, saia do seu lugar de conforto. Mudar de vida, novo tempo, nova vida. Pá, pá. Eu, não é isso. Aí eu fui para a igreja que eu estava. Foi ministrado o quê? Pedro. Sai do seu lugar de conforto, que não sei o quê. Eu falei, cara, ele está pregando para eu sair daqui. Ele não sabe disso, mas ele está pregando para eu sair daqui, mas tudo bem. Aí eu voltei para cá de novo, olha eu rebeldia, e Jesus só dando na cara, né? Aí, pastora Ângela, eu acho que pregou, foi, amor? Pastora Ângela vai lá e fala, eu quero abrir, e começou a falar de Pedro. Eu falei, não é possível, gente. É demais isso, um negócio surreal. Aí eu fui para o YouTube dormir, falei assim, que Jesus me mostra a palavra. Eu não cliquei em nada. Sabe aqueles crentes que não sabem o que ler? Faz assim com a Bíblia? O que cair eu leio. E aí, não que não dá certo, gente, mas é que às vezes você precisa ser intencional naquilo que você está buscando em Jesus. E nesse momento eu estava, só que eu estava muito descrente, cara. E aí eu falei assim, vai no primeiro vídeo. Aí é Pedro. Eu falei, não, chega, já entendi. Acabou. Foi um processo difícil até eu chegar aqui, mas a sua pergunta, né, o meu lugar no reino, o que eu entendo de reino sobre a minha vida, é que quando você falou reino, só me veio Jesus. Me veio intimidade, me veio quem é Ele de verdade, sabe? Porque não tem como você deixar legado, não tem como você entender reino, não tem como você entender nada da sua vida se você não conhece Jesus. Então, Ele me fez entender quem Ele é, Ele me fez entender o amor que Ele tem por mim, independente dos meus erros, das cagadas aí que eu faço. Mas Ele me fez entender quem é Ele, porque aí eu pude entender quem eu sou. Aí eu entendi quem eu era e as coisas foram se encaixando. Aí eu me membrei na igreja, fui acolhida, fui cuidada. E aí Jesus de bônus me dá o casamento, depois de um ano certinho. É o casamento, senta, menino. Você para, segura. E aí, assim, ele me deu o casamento de bônus aonde era a parte que eu estava mais machucada e eu não queria. E aí, depois, Jesus vai lá e me dá o reconhecimento da unção para aquilo que eu fui chamada. Quando eu vim para cá, a pastora falou assim para mim, é que ela não conta muita coisa, né? Só depois, assim. Aí ela pegou e falou assim para mim, filha, vamos crescer para o reino. Vamos conquistar para o reino. E na hora que ela me falou isso, eu nunca tinha escutado em anos de evangelho. Eu sempre ouvia, vamos conquistar para a igreja. Vamos conquistar para mim. Para a placa. Então, o que o reino significa, tudo isso significa, é que eu tive que ter posicionamento, eu tive que conhecer Jesus. E a maior graça que assim Ele me dá é que quando eu conheci, Ele acrescentou tudo. Aonde eu não esperava, Ele prosperou. O meu casamento praticamente não, gente. Eu ganhei o casamento inteiro. Tudo da minha casa eu ganhei. Então, assim, é surreal. Aonde eu não consegui emprego, depois que a gente, uma semana antes da gente noivar, eu consegui. Tem uma aluna minha ali, tipo, é isso aí. Então, assim, o reino é isso, que quando você conhece realmente quem é Ele, você ouve realmente aquilo que Ele quer, Ele vai te dando o restante, porque o reino não para nele. O reino continua em nós. E aí, Ele te dá todos os bônus. Por quê? Porque é para você deixar o legado, é para você deixar o reino aqui na terra, sendo na sua herança, ou sendo de exemplo, né, para outras pessoas. Respondeu? Então tá bom. O negócio de reino, né, é que a gente tem que lembrar que o reino tem um rei, né? E para ser parte do reino, a gente tem que o quê? Servir o rei. Simples. Não é sobre a gente ser
a pastora melhor do mundo, não é para a gente ser a missionária incrível, o cara que tem mais likes no Instagram porque ele fez uma pregação de, sei lá. Sabe, é servir. É isso aí. Simples, não é? Quem aqui sente ou já sentiu que era pequeno demais para ser usado no reino de Deus? Ah, levanta a mão, né? Levanta a mão. Quem aqui sente que não tem nada assim para falar para o mundo? Ou que tem medo de usar a sua voz? Levanta a mão, né? Levanta. Seja honesta, seja honesta. Oh! Sabe, se você sente ou já sentiu assim, eu posso te falar uma coisa. É porque com certeza Deus quer te usar. Porque o inimigo, ele é muito idiota, né? Vamos falar isso mesmo. Ele é muito idiota. Me perdoa, mas é muito... Por quê? Onde está a sua maior fraqueza? Tá? A sua maior insegurança? Está aí por quê? Porque ele sabe que nisso que Deus vai usar você. Através disso. Através disso. Então, vai doer pra caraca. Você tem que depender 10 milhões % nele para conseguir andar e vencer isso aí. Mas tem um propósito para a sua fraqueza, para o seu dor. Não é aleatório assim. O inimigo te firou naquele lugar porque ele esperava que um dia você ia decidir mesmo, assim, desistir. Dói demais isso aqui. Não aguento, Deus não consegue curar, o negócio já era, já acabou, nananana. Não. É só porque ele está enchendo sua cabeça com essa mentira aí. Porque você pode ter certeza que esse é o lugar onde vai esquema no seu coração quando você vê pessoas passando pela mesma situação. Por quê? Porque o amor sofre. Você quer saber se você ama uma pessoa? Você está sofrendo porque a pessoa não está bem? Isso é o primeiro sinal que você sabe que você ama uma pessoa. Mãe e pai é que sabe disso. Quando vê o filho passando e não consegue fazer nada, tem que deixar o negócio. Então, por favor, irmãos, eu estou falando de vivência. Que para mim, o meu maior fraqueza, o lugar onde o inimigo me ferou, foi num abuso sexual. E aí Deus me chama para trabalhar com mulheres que estão sendo abusadas e exploradas todos os dias. Então fala, você é louco, Deus. Você é doido. Você é doido mesmo. Você não sabe o que eu passei, cara? Você não sabe o que está passando na minha cabeça? Você não sabe a insegurança que eu tenho? Você está me botando no fogo. Você é louco? Não, filha. Não sou louca. Porque aí você vai saber quem eu sou, o poder que eu tenho, porque você vai vencer isso. Isso foi feito para te matar. Mas se eu for usar nesse negócio para colocar um negócio ali no pescoço do inimigo, eu vou fazer assim, tirar a cabeça dele com aquele negócio que ele que achou que ia fazer isso com você. Isso é o plano de Deus. Você vai receber uma coroa lá no céu, por quê?
para cada luta que você venceu com o poder de Deus. E você vai fazer o quê? Você vai tirar esse coroa e jogar para Jesus? E sabe o que Jesus vai falar para todo mundo? Para o inimigo que está lá, quase morta. Vai falar, olha essas criaturas que você achou que você ia matar, que você achou que você era tão mais poderoso. Esses coroas são todas as vitórias que eles venceram você. É sim, eles são mais poderosos que você. Eu dei o poder para eles. Então, toma isso. Coroa não é para você. É para você dar a glória para Deus. Então, eu queria, nesse momento, gente, eu não vou poder ficar para isso. Mas esse culto não é para mim, é para Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Que bom. Mas aqui os líderes, de novo da igreja, eu queria chamar vocês aqui. Por quê? Porque a gente empodera o outro. Cada um aqui que falou que acha pequeno demais. Cada um aqui que acha que não tem uma voz, que não tem uma coisa para falar, por favor, vem aqui. Vem aqui. Líderes, cadê vocês? Cadê você? Eu senti de entregar algo. Posso? Entregar algo rapidinho? Não, claro. Tá me pedindo? Por favor. Rebeca, tu. Na minha mira. Tem outra Beca aqui, gente. Na hora que ela falou que você vai a 0, a gente tocou. Depois você me fala se faz sentido, tá? Só para eu alinhar aqui. Mas eu lembrei de algo que eu falava antes e eu... Sabe quando você esquece? Parece que a palavra foi e agora volta. E ela é para você no sentido que... Sabe aquelas pessoas que dão um murro em ponta de faca? Dói muito. Porque você fica ali. Mas eu vejo que as tuas mãos não é essa que dá murro em ponta de faca. Deve estar doendo aí ainda, porque aonde você está batendo é porque vai criar calo. E aí, quando criar o calo e for bater, não vai doer mais. Porque o calo, ele protege. Dói no início, porque está criando, mas quando você for bater, o calo te protege. E na hora que eu olhava para você, ele me via, sabe, punho de lutador? Ele me mostrava esse punho e que não precisava de luva para derrubar o inimigo ou a situação. Porque o seu calo, na verdade, que você vai bater espiritualmente, tá? Que você vai bater espiritualmente e não vai doer, ele via que era o Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E na hora que você batia, não era o bater de morte, mas era o bater de impacto com o Espírito Santo e não ia te doer. Então, isso que você está passando é porque Jesus está colocando o Espírito Santo, te diminuindo, colocando o Espírito Santo, porque quando você precisar enfrentar lutas, não vai doer, e quando você precisar passar para outras pessoas isso, não vai doer. O calo vai estar lá para te lembrar, mas não vai doer. Glória a Deus. Gente, só mais uma coisinha. Eu sei que está todo mundo cansado, já está tarde, ainda mais quem está aqui o dia inteiro. Mas hoje, na sessão da tarde, veio isso muito forte no meu coração e eu não sabia nem que eu ia estar aqui em cima. E agora venho também, e aí a Cátia começou a falar, enfim, eu não vou me perdoar se eu não falar, mas eu vou ser rápida. Eu amo o livro de Ruth, porque a gente vê na Bíblia inteira reis e grandes líderes e tudo. E
a gente pensa, então eu não estou vivendo o cristianismo direito, porque eu sou tão pequeno, né? Eu não sou tão importante para Deus, porque eu nunca vou conquistar isso. E eu amo Ruth, porque ela nem era judia, ela era uma estrangeira, ela era uma mulher, o que é um milagre ter um livro no Antigo Testamento sobre ela. E a vida dela foi tão simples, é isso que mexe tanto comigo. Então, a gente pensa que servir a Deus é estar numa igreja gigante, é fazer coisas gigantes, um trabalho missionário enorme. Mas, para quem não conhece a história de Ruth, ela era nora de Noemi, e, né, casado com o filho da Noemi, e o filho dela morreu, os 2 filhos, na verdade. Então, a Noemi liberou as duas noras. Só que Ruth não quis ir embora. Ela viu que a sogra dela estava sozinha, ia voltar, né, para a terra de origem mesmo, e não quis abandonar ela. Então, ela escolheu estar com uma mulher amarga, tanto é que ela fala, né, agora me chamem de Mara, que é amarga. Então, uma mulher depressiva, que não devia ser fácil de lidar, uma terra que nem era o povo dela, uma língua que não era a língua dela, uma religião que não era a crença dela. E ela abriu mão de tudo para servir uma mulher. E isso foi a vida dela, uma mulher. Então, quando a gente se olha e vê, não sei como cada um aqui se sente, mas o que você está fazendo é importante, onde você está é importante. E se a sua vida for para impactar uma pessoa, por mais simples que ela seja, amém, glória a Deus por isso. Porque se eu sair e impactar uma pessoa, cada um que está aqui, impactar a sua casa, a sua escola, o seu trabalho, a sua faculdade, uma pessoa que seja, se a gente for pensar em todos os cristãos, gente, quanto tem de cristão no Brasil? Eu não sei aqui, mas na minha cidade de Indaiatuba, o que tem de igreja é assustador até. E eu não vejo esse impacto grande, porque as pessoas se inferiorizam, se diminuem. Mas, cara, Deus quer te usar por uma pessoa que seja. E se a gente se permitir, Jesus vai tomar o mundo através das nossas mãos, sabe? Porque é exatamente isso que Ele quer da gente, que a gente seja o instrumento para levar a palavra. Então, ninguém aqui é pequeno, ninguém aqui é fraco. E o que você está fazendo é extremamente importante. É tão importante que uma mulher ganhou um livro na Bíblia para mostrar o quanto isso é lindo para Deus. E é isso. Gente, bate palma para elas mesmo, porque eu vou tirar uma foto delas, porque elas são lindas, né? Tipo, vamos tirar uma foto. Deixa eu só acrescentar uma coisa rapidinho. Some daí, Vini. É só mulher aqui. Soma daí. Ai, todo mundo sorri. Maravilhoso. Gente, queria agradecer essas mulheres, porque elas não sabiam, e isso realmente foi acima da hora, por tudo que estava acontecendo lá para o meu marido. Por favor, ora para nós, porque estamos passando para... A gente não, mas assim, a família, sabe? Mas, por favor, ora para a nossa casa. Mas eu queria terminar realmente chamando pessoas aqui, que, igual que eu falei, pessoas que acham que estão pequenas, né? Igual que a Ju falou, mas realmente são essas pessoas que Deus usa. Se você deixa, se você não dá ouvido para o inimigo, porque igual que ela falou, ele sabe, o maior trabalho do inimigo é para roubar de você a essência única que Deus colocou em você, para revelar para o mundo. Ele quer roubar isso de você, da forma que você se cobra, se compara, se fala, nossa, olha eu do lado dela, nossa, ela fala 3 línguas, eu nem falo português direito. Mas o que é a sua essência? Você está se roubando do que Deus tem dentro de você. Então, isso é a estratégia do inimigo, cara. Olha porque Deus colocou na sua mão e começa aí. Para de sonhar e desejar que você seria outra pessoa. Você é quem você é. Se aceita. Se descobre. Pergunta para Deus. E se acha assim, pergunta para você mesmo. O que me quebra por dentro? Porque é isso onde você tem que começar. Que queima aqui. Que quebra o seu coração.
vai lá. Por favor. Então, os líderes, por favor. Está todo mundo olhando para o outro, né? Tipo, líder? Sim, líder. Oh, pastora poderosa. Maravilhosa. Por favor. Simplesmente, gente, não tem nada assim, além de simples, de você que crê isso e não quer crer mais isso que você é pequena. Porque sabe uma coisa? Que a gente foi feito para dominar. Isso foi o plano B de Jesus. Dominar a terra. Desculpa, A. Estou falando A. Antes de Jesus, antes de qualquer coisa, Jesus falou o quê? O Pai falou o quê? Vamos fazer ele nossa semelhança. E depois veio o quê? Que eles podem dominar a terra e multiplica. Então você foi feito para dominar. Não assim, a gente fala a palavra dominar e assim parece aquele nossa, dominar é tipo, quem é do Brasil já viveu isso, né? O que é ser dominado pelo homem, pelo mal, né? Mas o que Deus tem para você é reinar. Reinar nessa terra. Por quê? O que vai acontecer quando Jesus volta? Ele vai pegar pessoas que têm sido fiéis, com coisas pequenas, e eles vão reinar junto com Ele. Então, se você nunca se posicionar e se responsabilizar por uma coisa que está no coração de Deus, você não vai ser uma dessas pessoas, mesmo sendo crente, gente. Isso é bíblico. Porque igual os talentos, tinha os caras que cada um estava... Deus deu um talento para cada um. E tinha pessoal que escondeu aquele negócio. Isso não vale nada, então vou esconder aqui. Com medo de perder aquele negócio, não vai dar nada. Não. Tinha pessoal que aí investiu e rendeu. Mas tinha que arriscar. Tinha que entender o valor que tinha naquele já. Para conseguir mais. E todo mundo sabe, para fazer dinheiro aqui, você tem que gastar dinheiro. Não existe nada sem risco na vida, gente. Por favor, pense comigo. Você foi feito para reinar junto com Ele. Então, vem aqui hoje. Ora isso, se arrepende de ter deixado esse mentira crescer na sua vida e ter roubado você de muitas experiências e promessas, de ter impedido você de muitas coisas. Então, por favor, vem aqui, líderes, por favor. É simples, gente. Só vem, se arrepende. Arrepende. Tá? E pede para Deus te dar uma perspectiva nova, uma visão nova sobre você. Para você poder ser um dessas pessoas que vai reinar com Ele. Amém.